Fala, meu povo querido do oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Eu estou de volta para nós darmos continuidade à unidade 5 do nosso livro, no qual nós falamos sobre a América Latina. Vamos lá? Meus queridos, antes de continuarmos propriamente dito o conteúdo da unidade 5, cabe a nós realizarmos justamente uma revisão das chamadas formas de regionalização do continente americano. Aquele assunto no qual a gente vai dividir o continente americano em unidades menores, segundo determinados critérios pré-estabelecidos, que vão assemelhar algumas áreas e essas áreas serão diferentes de outras, como vimos em aulas anteriores. Tudo bem? Então vamos começar revisando aqui os chamados aspectos físico-geográficos. Tudo bem? Nesse aspecto físico-geográfico, eu tenho a divisão do continente americano em três Américas. A chamada América do Norte, como a gente pode observar aqui, que é essa porção aqui maior, como o próprio nome sugere, ao norte. Eu tenho a chamada América Central, que vai ser basicamente essa porçãozinha pequena, esse chamado istmo, que vai ligar aqui essas duas porções do continente americano, e também fazendo parte dessa América Central, essas ilhas, esses conjuntos de ilhas, esses arquipélagos, essa parte que a gente vai chamar de insular. E aqui, logo ao sul, eu tenho a chamada América do Sul, como a gente bem pode observar. Isso, certo, segundo os aspectos físico-geográficos. Tudo bem? Agora, segundo os aspectos socioculturais ou históricos culturais, eu divido o continente americano em duas porções. A chamada América Anglo-Saxônica, como vimos anteriormente, é aquela parte colonizada assim, majoritariamente por ingleses e franceses. E eu vou ter aqui a chamada América Latina, aquela porção aqui comandada, colonizada majoritariamente por espanhóis e portugueses. Tudo bem? Aqui a chamada América Latina, como vai estar aqui no próprio mapa. E aqui a chamada América Anglo-Saxônica. Mais uma vez, aqui segundo os aspectos socioculturais. Tudo bem? No entanto, o foco dessa nossa unidade, mais uma vez, vai ser completamente a chamada América Latina. Que se nós observarmos aqui no mapa, pega justamente aqui a partir do território do México até o extremo sul da América do Sul. Tudo bem? Vamos dando continuidade. Agora vamos realizar algumas análises um pouco mais profundas a respeito desses territórios da América Latina, começando aqui pelo México. O México, que vai ter a sua formação territorial associada aqui, à expansão dos Estados Unidos para o oeste, como a gente viu anteriormente no conteúdo sobre a América Anglo-Saxônica. Só que tem um detalhe bem importante. Quando o México ele consegue a independência dos espanhóis, aqui por volta de 1821, eles também perderam, de certa forma, territórios para os Estados Unidos, tanto por meio de conflitos, vencidos pelos norte-americanos, como também por meio de acordos, como a gente pode perceber, por exemplo, que o estado do Arizona, da Califórnia, do Novo México e do Texas, hoje, propriedade dos Estados Unidos, anteriormente eram propriedades do México, que de certa forma, devido a esses fatores que eu falei anteriormente para vocês, passaram para o controle norte-americano, assim também como parte dos territórios de Colorado e de Utah. Ponto bem importante para a gente analisar também, em 2017, o México era o terceiro país mais populoso da América, tendo aí cerca de 129 milhões de habitantes, atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil. De certa forma, o México ele vai ter tanto uma economia, de certa forma, bem relevante na América Latina, como também vai ter os seus aspectos populacionais significativos no nosso continente. Por exemplo, a cidade do México, ela contava com aproximadamente 9 milhões de habitantes, um número aí que vai colocá-la como uma das metrópoles mais populosas do planeta. Outro ponto de análise muito importante que podemos realizar sobre o México são justamente as suas relações com seus vizinhos do norte, que são os Estados Unidos. Afinal de contas, hoje, de certa forma, o México ele vai possuir uma relação bem tensa ali com os Estados Unidos no que diz respeito às questões de imigração. Pessoas que saem aqui do território mexicano em direção aos Estados Unidos de maneira ilegal e pessoas de outros países que vão para o México, justamente vendo aquele país
como uma porta de entrada para os Estados Unidos. Ou seja, essa questão da imigração ilegal para o território norte-americano, de certa forma, faz com que os dois países tenham uma relação bem tensa, né, no que diz respeito a esse processo. Tensões essas que aumentaram ainda mais com a eleição do presidente Donald Trump, que vai ter justamente o lema American First, ou seja, os Estados Unidos antes de tudo, né? E uma das questões que ele vai fazer, né, vai colocar em xeque, é justamente a possível construção de um muro durante toda a extensão do território mexicano ali, na proximidade com os Estados Unidos. Aqui a gente vê apenas alguns exemplos, né, justamente de divisões entre um país e o outro. No entanto, a ideia do presidente Donald Trump é justamente construir um muro, né, abrangendo ali toda a fronteira dos Estados Unidos com o México, para evitar a imigração ilegal. Muitas vezes os norte-americanos vão elencar fatores como, por exemplo, a desvalorização da mão de obra norte-americana, em virtude de eu encontrar uma mão de obra imigrante mais barata, né, para alguns serviços, entre questões que eles apontam como aumento da violência, entre outros detalhes. Tudo bem? Migração, né, esse aspecto de imigração México e Estados Unidos, cabe a nós realizarmos uma análise bem profunda a respeito disso. Outro ponto muito importante da gente analisar é a questão da relação econômica do México com os Estados Unidos. Afinal de contas, o México, né, da década de 60 para cá, ele vem atraído a atenção das chamadas empresas maquiladoras norte-americanas. O que são essas empresas maquiladoras? São basicamente empresas que vão realizar a montagem de determinados produtos, sejam eles voltados para a indústria têxtil, eletroeletrônica, né, dos bens de consumo em geral. Essas empresas maquiladoras, elas vão se estabelecer no território mexicano para realizar ali justamente as suas atividades. Se aproveitando de quê, professor? Primeiro ponto, incentivos fiscais. Os mexicanos, eles vão oferecer vantagens para essas empresas saírem dos Estados Unidos e se estabelecerem lá. Isenção de impostos, né, terrenos, cessão aí, por exemplo, de água, de energia elétrica. Ou seja, o México ele vai oferecer vantagens para atrair essas empresas para o seu território. E os Estados Unidos também vai ter outras vantagens, como, por exemplo, isso aqui, ó, a mão de obra barata. Afinal de contas, os salários a serem pagos no México, de certa forma, eles veem, né, que por questões de mão de obra, eles vão ser mais baixos do que eles pagariam nos Estados Unidos. Ou seja, com uma série de vantagens como essas, as empresas, muitas vezes, essas maquiladoras, vão optar por sair do território norte-americano, né, e vir para o território do México. Outros pontos no qual a gente pode observar a respeito dessa ida dessas indústrias norte-americanas para o território mexicano é justamente esses aqui, ó. De certa forma, essas empresas, mesmo gerando empregos no território mexicano, elas vão escapar ali dos Estados Unidos, por exemplo, da pressão dos sindicatos de trabalhadores, que vão exigir geralmente salários maiores, né? Vão fazer pressões nesses grandes empresários, vão evitar exigências de legislação ambiental norte-americanas um pouco mais rígidas, né? Até porque o México, como ele quer atrair essas indústrias para gerar emprego e renda no seu país, ele também meio que vai flexibilizar essas questões de legislação ambiental, né? No que diz respeito, por exemplo, ao tratamento de lixo, ao descarte de rejeitos industriais. E aí também vem um ponto bem importante. A gente vai perceber que por muito tempo, né, vou utilizar uma expressão meio chula, mas que de certa forma o México acabou se tornando o quintal dos Estados Unidos. As empresas deixavam seus escritórios, suas sedes no que diz respeito ao controle econômico e tudo mais, no território norte-americano. Afinal de contas, é mais fácil se conectar com o resto do planeta a partir dali. Mas aquele serviço braçal, aquele serviço mais bruto, né, de certa forma, que vai poluir mais, jogavam para o México, né, eram atraídos para o território mexicano, justamente em virtude de todas essas vantagens oferecidas pelos mexicanos para se obter essas empresas, mas que, no entanto, os Estados Unidos tiravam proveito justamente disso, né, de todas essas vantagens que eu falei anteriormente para vocês, e realizava todo esse processo de montagem no território mexicano. Agora, falando a respeito da América Central, a gente percebe que esta pode ser dividida na sua porção continental, ou chamado Istmo, e porção insular, Caribe ou Antilhas, que são justamente, né, cada uma delas, por exemplo, a porção continental, aquela porção que está de fato no continente americano, o Istmo, que liga a América do Sul à América do Norte, e a porção insular, os conjuntos de ilhas, como a gente observou anteriormente, né, que também essa América insular pode ser subdividida em Grandes Antilhas
que são basicamente aqueles países que vão apresentar territórios maiores, né, como Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e Bahamas, e as pequenas Antilhas, como Trinidade e Tobago, Antígua e Barbados, entre outras. E nessa América Insular, eu vou ter territórios que são partes de outros países, como, por exemplo, vou ter territórios sob o domínio da França, dos Países Baixos, também chamado de Holanda, do Reino Unido e dos próprios Estados Unidos. E um detalhe muito importante, a economia dessa região vai se basear principalmente no turismo, visto que pelo seu clima tropical, né, e o litoral banhado por águas quentes dessa região, vai atrair, de certa forma, um contingente muito grande de pessoas no seu período de verão, para que se aproveite muito naquelas chamadas praias do Caribe, né, como a gente bem conhece aí por imagens e tudo mais. Tudo bem? Inclusive, esse ano, assim como o ano passado, eu estou com muita vontade de ir para o Caribe. Continuo com muita vontade, eu ainda não fui. Agora, observando alguns países dessa região aqui no detalhe, vamos tirar para observar, por exemplo, o chamado Panamá. O Panamá ele vai possuir uma importância muito grande, né, no que diz respeito ao transporte, em virtude do chamado Canal do Panamá. Professor, o que é isso? Basicamente um canal artificial que vai fazer a ligação aquática entre o Oceano Pacífico, né, e o Mar do Caribe, consequentemente também com o Oceano Atlântico. Professor, para que essa besteira? Besteira? Se liga só, gente. A importância que tem, né, você fazer a conexão de um oceano, como o Pacífico, como o outro. Professor, ainda não entendi. Observe o seguinte. De maneira geral, no transporte marítimo, né, se eu tenho que fazer um percurso, por exemplo, de levar alguma carga, transportar alguma carga aqui de São Francisco para a cidade de Nova York, observem o seguinte. O quanto, né, uma embarcação iria percorrer, como a gente bem pode observar, para chegar até aqui. Ela atravessa toda a costa oeste, né, americana, passa aqui pelo extremo sul da América do Sul e vem subindo. Ou seja, imagina um arrudeio, né, que era ali por volta do século XIX para poder fazer esse transporte de carga. Só que a importância do chamado Canal do Panamá entra justamente nesse ponto. Afinal de contas, com essa ligação do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico, as embarcações fazem apenas esse trajeto aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai fazer o contorno aqui da costa oeste do continente norte-americano e da América Central, como a gente pode observar. Chega aqui no Panamá, ó, pega esse atalhozinho e sobe. Observem o seguinte, gente. É basicamente uma economia, né, uma perca, digamos assim, uma perca não, um ganho de tempo, como a gente pode observar, que enquanto se faz esse trajeto aqui, eu tenho basicamente 20.900 quilômetros a percorrer. Já fazendo esse trajetozinho aqui, ó, eu vou ter basicamente 8.370 quilômetros aproximadamente. Ou seja, o Canal do Panamá ele vai possuir uma importância muito grande no que diz respeito a esse transporte de cargas e também de pessoas. E aqui podemos observar essa construção do Canal do Panamá. A gente pode observar que é só um pequeno trecho, né, onde a gente vê algumas embarcações realizando justamente esse trajeto de um oceano para o outro. E um ponto muito importante, ao longo de todo o Canal do Panamá, a gente vai ver inúmeras eclusas, que são basicamente essas cabinezinhas aqui, ó, como cabinezinhas, né, como a gente pode observar aqui, que vai fazer o nivelamento da água para que a embarcação passe, né? Ou sobe o nível da água, ou sobe ou baixa o nível, perdão, de acordo justamente ali com o tamanho de cada embarcação ou da necessidade da questão da travessia. Ou seja, o Canal do Panamá ele é um artefato muito importante, né, para o comércio global como um todo. Afinal de contas, vai fazer com que essas viagens marítimas elas sejam menos onerosas, né, mais baratas e, consequentemente, mais rápidas. Na América Central, também vamos ter o chamado Haiti, né, que é um país dessa porção do continente americano que vai ser considerado justamente o mais pobre da América, em virtude de uma série de problemas sociais e também naturais. Afinal de contas, por muito tempo, o Haiti ali, ele foi muito explorado, né, pelo pessoal que estava ali no seu comando, no que diz respeito aí às questões financeiras, né, um país com pouquíssimos investimentos, a população ela era muito explorada, e posteriormente a isso, né, com a falência das Forças Armadas do país, eu vou ver uma série de problemas iniciarem ali, né, problemas com a questão do tráfico de drogas, né, conflitos civis, que inclusive esse país vai receber uma missão da ONU
comandada pelo Brasil ali no ano de 2004, para poder tentar pacificar essa região. Só que também, né, como eu falei, por fatores naturais, essa região também ela sofre bastante, né, no que diz respeito, por exemplo, a terremotos, no que diz respeito a furacões, já que fica ali numa região bem tensa no que diz respeito a aspectos climáticos ali no meio do nosso continente americano, tudo bem? Agora falando também a respeito do Haiti, segundo as suas imigrações, afinal de contas, muitos haitianos eles estão deixando o seu país em direção a países vizinhos, né? E também em direção ao Brasil e a outros países mais distantes, justamente tentando fugir de todas essas catástrofes naturais e também catástrofes sociais, como a gente bem pode observar. Outro país muito importante de ser analisado nessa porção da América Central é a ilha de Cuba, né? Que um detalhe muito importante. Cuba, por muito tempo, né, ainda hoje, ela é alinhada aos princípios socialistas, ali, né, oriundos ali da União Soviética, justamente desse período no qual este país se alinhou aos interesses soviéticos. Interesses esses que fizeram com que os Estados Unidos estabelecessem um embargo econômico, ou seja, os Estados Unidos fez com que todos os países capitalistas não pudessem negociar com Cuba. Vamos entender melhor essa bagunça? O que é que aconteceu? Em 1959, Fidel Castro e seus apoiadores vão assumir o poder de Cuba, né? Vão depor o Fulgêncio Batista, né? Até então líder cubano, e vão implantar o chamado socialismo, como a gente viu em aulas anteriores. E aí depois que Cuba se torna socialista, as relações com os Estados Unidos elas deixam de existir. Então o que é que os Estados Unidos vão fazer? Vão estabelecer justamente aquele chamado embargo econômico, proibindo justamente dos chamados países capitalistas, aliados dos Estados Unidos, meio que esses países vão estar proibidos de ter relações comerciais com Cuba. E aí, consequentemente, eu vou ter uma série de problemas que vão perdurar até hoje. Mas vamos observar o seguinte. Primeiro ponto, né? Com a tomada de Fidel Castro do poder, a chamada Revolução Cubana ela vai promover a reforma agrária, ou seja, redistribuição das terras do território cubano para pessoas que não tinham nada, digamos assim, tudo bem? As pessoas vão, de certa forma, ter acesso à terra, melhorias significativas na área de educação e saúde. Porém, né, com essa chegada de Fidel Castro ao poder, eu vou ter justamente a liberdade política e de imprensa censurada, ou seja, meio que é proibido, justamente em Cuba até hoje, você se manifestar contra o governo, tudo bem? Isso aí são questões que os Estados Unidos colocam justamente como fatores que Cuba precisa mudar para que essas relações sejam tomadas, né, atualmente. É tanto, gente, que o acesso à internet lá ele é restrito. Tanto porque o país não tem tanta tecnologia para esse serviço, como também porque o governo quer conter, quer segurar a população de se manifestar contra ele. E hoje a gente sabe que as redes sociais, a internet, é um instrumento que, de certa forma, dá voz, né, muitas vezes a esses excluídos, a essas pessoas que procuram se manifestar contra o governo. Tudo bem? E aí vem um detalhe muito importante. Em 1990, mais precisamente em 91, a União Soviética deixa de existir. Meio que a melhor amiga de Cuba dá adeus. E aí o que é que vai acontecer? A partir do momento que Cuba não vai ter mais essa influência, né, não vai ter mais esse apoio dessa grande potência que foi a União Soviética, Cuba vai mergulhar numa grande crise econômica. E aí, de certa forma, os Estados Unidos continuam justamente sem dar esse apoio a Cuba, em virtude da insistência desse país, desse regime socialista até os dias atuais. O que é que aconteceu em 2008? Fidel Castro, que tomou o poder naquele período, né, ele vai transferir o comando para o seu irmão, o Raul Castro, que vai realizar algumas reformas justamente no intuito de tentar fortalecer a economia cubana, né, principalmente focando, por exemplo, na questão do turismo, né, e entre outros setores. E aí chega 2014, os Estados Unidos tentam novamente se aproximar de Cuba, né, vai colocar ali algumas condições para que Cuba possa retomar uma atividade mais moderna. No entanto, em 2017, o que é que vai acontecer? O presidente Donald Trump vai anunciar o cancelamento desse acordo, né, dessa retomada de negociações, e vai reforçar esse embargo. Ou seja, ele vai reforçar essa punição a Cuba, justamente restringindo viagens de pessoas dos Estados Unidos até o território cubano. A gente percebe o seguinte, né? No território cubano, é como se esse país tivesse parado no tempo. A gente percebe, por exemplo, carros bem antigos, prédios, né, meio que ainda com arquitetura bem antiga, poucos sinais assim de uma arquitetura mais moderna. Outros pontos também, né? A Cuba sofre bastante com os apagões, em virtude justamente de uma pouca demanda de energia elétrica ou um serviço meio que ineficiente. Internet nem se fala, né? Uma questão assim bem restrita
justamente em virtude de pouca infraestrutura e também de controle estatal. Ou seja, é um país que, de certa forma, sobrevive seguindo um determinado ideal, mas hoje, né, em virtude de tudo isso, a gente vê que é um território, que é um país que meio que já está ali em situação bem crítica, né, no que diz respeito à questão de modernização de infraestruturas, né, já que não está acompanhando o ritmo mundial, entre outros pontos. Tudo bem? E no que diz respeito à economia cubana, a gente percebe que esse país ele ainda é refém meio que de atividades primárias, né, como a agricultura e como a exploração de minerais. Na agricultura eu vou ter aqui o destaque da cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar nessa ilha, e também o tabaco, que é muito importante no que diz respeito aos chamados charutos cubanos, que são conhecidos, né, e apreciados aí no mercado internacional. Assim também como o café e a exploração do couro e de níquel. Também vou ter algumas indústrias, né, do setor têxtil, ou seja, na produção de tecidos, indústrias também de alimentos e as chamadas agroindústrias. Mas, como eu falei anteriormente para vocês, né, o acesso aos bens de consumo, como TVs, né, smartphones, essas coisas, ele é bem limitado, justamente em virtude aí de um controle dessas tecnologias, entre outros pontos. Também, né, bem como a frota de veículos. Como vimos anteriormente, ela é bem antiga, em virtude justamente de uma indústria não tão forte no território cubano, né, em virtude também desses produtos, né, eles não poderem ser comercializados diretamente com o país. Outro ponto desse país, muito importante de analisarmos, é justamente a qualidade da sua medicina. Afinal de contas, a medicina cubana ela é reconhecida mundialmente, principalmente no desenvolvimento de vacinas e controle de epidemias. Vamos lá, Cuba, agilizar esse processo aí para a gente matar logo esse coronavírus. Os resultados dos investimentos de saúde, né, e educação vão justamente interferir, vão mostrar que os indicadores sociais do país, né, de certa forma, vão ser bem altos. Por exemplo, eu vou ter nesse país uma expectativa de vida bem alta, né, quase aí nos 80 anos, né, e uma taxa de mortalidade infantil de 4%. Detalhe muito importante, a mais baixa da América Latina. Tudo bem? Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na nossa plataforma online e, em caso de dúvidas, me procurem nos horários do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.